energia positiva que nos circunda, né? E a palavra é sua. Boa palestra. Obrigado, Frank. Muito obrigado a todos os amigos de Dourados, do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Nós agradecemos a acolhida, o carinho, o convite que nos foi feito, que nos honra e que esperamos honrar, né? Em nome do trabalho da doutrina espírita que nos une a todos. Nós temos o privilégio, se podemos dizer assim, de sermos espíritas. E estas reuniões que nós fazemos nos fins, né, de tarde, começo de noite, me lembram muito aqueles momentos em que, nos fins de tarde, quando os pescadores retornavam de um dia de trabalho, muitas vezes parecia, né, que a população da região toda sabia que naquele barco, com aqueles homens, vinha alguém muito especial. E eles se juntavam às margens do lago de Genezaré, o lago de Cafarnaum, para acolher aquele que é para nós todos, para toda a humanidade, a fonte de luz, de amor, de sabedoria, de misericórdia e de compaixão. E eles, estes homens e mulheres, tiveram o privilégio de ouvir a voz dele, tiveram o privilégio de contemplar seu rosto, de receberem o olhar, e alguns, muitas vezes, se colocavam pelos caminhos, né, como fizeram mais tarde com os apóstolos. Alguns se colocavam pelos caminhos para que a sombra de Jesus passasse sobre eles. Porque havia um imenso poder naquele homem, uma imensa compaixão, uma imensa ternura pelo sofrimento humano, pelas dores, pelas necessidades humanas. E nós imaginamos quão felizes foram aqueles que puderam entendê-lo ainda naqueles dias. Nós estamos 2000 anos depois destes eventos. Já se passaram 2000 anos. E nós podemos dizer, meus irmãos, somos almas cansadas. Temos caminhado, temos sofrido, temos lutado, temos aprendido. Somos almas cansadas. E este cansaço se expressa de uma maneira muito interessante. Ele se expressa na busca que fazemos hoje de uma nova vida, de um novo recomeço. Esse nosso desejo interior de vivermos de uma maneira diferente. Nós procuramos, e muitos irmãos nossos na humanidade, presentemente, procuram. Estamos em busca. Nós, espíritas, como constataremos, podemos dizer que temos o privilégio de ter encontrado. Mas a humanidade busca. Há uma grande sensação de estarmos perdidos. Muitos estão desorientados. Nunca se viveu um período com tantos recursos, com tantas facilidades, com tantas possibilidades, mas nunca se viveu um período de tantas angústias, depressões, crises de pânico. Nunca se viveu um período de tanta gente desorientada. E nós, quando olhamos para este processo histórico que estamos vivendo, nós não podemos deixar de olhar para alguns séculos que já se passaram. E nós não começaremos, evidentemente, o nosso trabalho, né, de reflexão pelo momento em que o Cristo esteve entre nós, mas devemos guardar este momento presente no nosso entendimento até o fim do nosso processo de reflexão de hoje. Allan Kardec, nós estamos comemorando, né, neste 3 de outubro, o nascimento de Allan Kardec.
E não poderíamos deixar passar este momento, esta oportunidade, para refletir naquilo que, a nosso ver, é a maior obra, a maior realização do mestre de Lyon. E gostamos muito de falar mestre de Lyon, porque Lyon, na França, é provavelmente um destes lugares marcados por uma história extraordinária. Não é sem razão que Allan Kardec escolhe, que a espiritualidade escolhe esta região para que este missionário do Cristo se materializasse novamente na Terra. Lyon traz consigo a marca dos mártires do cristianismo. Lyon traz consigo a história de uma igreja fundada, e mantida por Irineu de Lyon, um bispo, um condutor da comunidade cristã, que marcou profundamente a história do cristianismo, porque nos deixou grandes livros. E ele foi discípulo de Policarpo, discípulo direto de São João Evangelista. E nós temos, então, ali em Lyon, no ano de 142, uma das maiores perseguições levadas a efeito contra os cristãos. E ali serão sacrificados mártires de uma maneira terrível. E entre estes mártires nós teremos uma menina de 18 anos, Blandina, que deixará uma impressão viva e que duraria pelos séculos afora, porque sendo apenas uma serviçal nas casas dos ricos de Lyon, das famílias de origem romana, ela dá testemunho do Cristo com uma fé inabalável, sofrendo durante uma semana atrocidades inomináveis, e ela mantém-se firme ao ponto de contaminar com sua fé aqueles mesmos que a torturavam e a perseguiam. Então, Allan Kardec nasce numa terra banhada pelo sangue dos mártires, e não nasce ali sem uma razão muito específica. Nós temos, com o aparecimento de Allan Kardec, é como se o Cristo nos dissesse: eu vos tenho enviado até agora muitos dos meus. Eu vos tenho enviado até agora muitos dos meus queridos discípulos e apóstolos. E basta olhar a história e nós veremos São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Sales, São Francisco de Assis, Santo Agostinho, e nós vamos vendo essa pleiade de almas nobres que atravessaram os séculos tentando nos fazer lembrar do Cristo. Mas ele havia feito uma promessa. Ele havia dito: eu irei ao Pai, e eu pedirei ao Pai para que ele vos mande o Consolador, aquele que ficará convosco para sempre, e não vos deixará mais. Então, o Cristo começa ali a realização da sua promessa, porque quando Allan Kardec surge neste mundo, ali se materializa um dos maiores discípulos do Cristo. Segundo informações de Canuto Abreu, recolhidas na livraria Le Marie, em Paris, quando ele ali esteve, antes da Segunda Guerra Mundial, os escritos, que talvez ainda existam, alguns supõem que tenham sido roubados pelos nazistas e destruídos, mas nós sabemos que há milhares de documentos que estão sendo analisados neste momento em vários lugares do Brasil e do exterior, que estão reescrevendo a história da doutrina espírita. Quem sabe encontraremos ali estes mesmos documentos. E num destes documentos ele lê a referência dada pelos espíritos a Allan Kardec de que ele teria sido Jean Hus, o precursor da reforma protestante, aquele que questionou a autoridade de Roma, que questionou a venda das indulgências, que questionou a autoridade dos homens e do Papa,
Porque, dizia ele, a única autoridade que temos é o Cristo e os evangelhos. Ele pagou um preço alto por isso. Em julho de 1461, ele seria queimado vivo, em praça pública. Queimado vivo, meus irmãos. Então, o homem que se materializa na França, em Lyon, é também ele um mártir da era moderna. No final da Idade Média, e estamos já no Renascimento, um homem que era um professor universitário, uma inteligência notável dedicada ao Cristo, um homem que trazia consigo a simplicidade, o amor, a bondade, e combatia o luxo do clero, e que combatia a complicação da teologia, dizendo: devemos falar ao povo, ensinar ao povo o Cristo, comunicar ao povo a mensagem do Cristo, e devemos fazê-lo na língua deste povo, não no latim, que eles não entendem. Então, ele é um precursor e é alguém que vem para nos trazer o Cristo. É esta missão que ele parece carregar consigo através dos séculos. Porque quando ele começa a codificação da doutrina espírita, qual é o quadro em que nós estamos? Estamos numa França pós-revolucionária. Uma França materialista, racionalista, de um racionalismo extremo. A razão era celebrada como uma deusa. As igrejas foram destruídas, dessacralizadas. Túmulos históricos foram destruídos, os corpos, né, e os restos mortais nesses túmulos, alguns preservados, né, deste estranho fenômeno da preservação dos corpos, como é o caso de Saint-Rémy, pai espiritual da França, aquele que converte o rei Clovis e que inicia a França como nós a conhecemos, terá seus restos mortais, seu corpo, jogado numa vala comum, destruído, porque a raiva da revolução, a raiva é a raiva de um povo que há séculos vinha sendo explorado, deixado a si mesmo, que não foi educado, que não foi respeitado. Então, eles estavam errados em fazer aquilo que estavam fazendo, mas havia razões. Então, quando Napoleão tira a coroa das mãos do Papa e se autocoroa, ele está dizendo: a sua religião não tem mais autoridade para coroar ninguém. Eu cheguei aqui pelas minhas mãos, pela minha inteligência e pela minha capacidade. Era um homem arrogante, mas era um líder. E ele humilha o Papa diante de toda a corte, diante da própria igreja, dizendo ali que estamos entrando numa nova era. Numa era que começa a se esvaziar de Deus. E a sociedade na qual nós vivemos hoje, meus irmãos, é uma sociedade que se esvaziou de Deus. Em muitos países, é quase uma ofensa falar em Deus. Em muitas regiões deste planeta, cristãos se fazem perseguir. Então, aos poucos, nós não só afastamos a religião do Estado, o que é muito bom e pertinente, mas nós afastamos Deus das pessoas e as pessoas de Deus, melhor dizendo. Afastamos o homem da luz, da orientação, do equilíbrio. Então, quando Allan Kardec começa a codificação da doutrina espírita, nós estamos num mundo que está caminhando para dois extremos interessantes. Estamos caminhando para o coroamento da razão. Estamos descobrindo o poder da ciência,
da pesquisa, do método científico. Estamos descobrindo o nosso poder para influenciar a natureza, para criar máquinas, para mudar o mundo, para criar tecnologia. E estamos mergulhando numa profunda noite espiritual. Porque Deus e o Cristo não estão mais presentes. Querendo nos livrar da religião, nos livramos da espiritualidade. Querendo nos livrar da religião e do seu autoritarismo indevido, nos afastamos da luz e daquele que é, para nós todos, o guia e a condução. Então, meus irmãos, é este momento em que Allan Kardec surge. E quem é esse homem? Ele é um professor. Estamos levantando a sua história hoje através dos documentos. Era membro de várias associações de ciência e de sabedoria. Era membro de várias associações culturais. Era um jovem que, desde os seus 22, 24 anos, já começara a publicar os seus primeiros livros didáticos. Era alguém interessado na educação do povo, propondo, inclusive, ao governo francês, em nome dos educadores da sua comunidade francesa, uma reforma da educação. Ele propõe métodos, ele pesquisa soluções, ele propõe alternativas, porque para ele era fundamental educar o povo. E nos seus discursos, como alguns dos nossos amigos historiadores estão restaurando, nós já vemos um homem que diz: é importante formar o caráter, é importante formar as almas, mas ele não tem instrumentos para fazer isso. Ele sabe que a doutrina do Cristo é importante. Ele fala dela nos seus discursos de formatura, como alguns textos que estão aparecendo estão mostrando muito bem. Ele sabe que é importante formar o caráter, mas ele está numa França em que a deusa é a razão. Então, aquele homem provavelmente se sentiu profundamente angustiado, porque ele sabia que algo estava errado. Ele sabia que algo não estava funcionando direito. Sim, celebremos a razão, a ciência, a tecnologia, o saber, mas e a alma? E os sofrimentos humanos? E a formação do caráter? É este momento, igualmente, em que homens que se diziam cristãos sangravam seus semelhantes. Nós estamos no período da Revolução Industrial. Homens, mulheres, crianças, mulheres grávidas, trabalhando 14, 15 horas por dia, para ganhar salários de miséria, para que alguns enriquecessem em alguns meses. Então, nesse período, vozes terríveis se levantam, porque se nós não escutamos o amor, nós teremos que escutar a dor. Então, ali começa, os movimentos do materialismo histórico, conclamando os trabalhadores a uma revolução sangrenta, que iria ensanguentar boa parte da Europa. Mas neste mesmo momento, como se o Senhor não nos quisesse deixar sós, levanta-se a voz de Allan Kardec. E ele percebe na mensagem dos Espíritos a solução para o enigma humano. Ele percebe, porque era um homem lúcido, era uma alma de extrema grandeza espiritual. Ele percebe que ali, na reencarnação, na imortalidade da alma, na comunicação dos espíritos, está a solução para os enigmas da alma e da humanidade. E então aquele homem se sente vivo, aquele simples, nobre, valoroso professor. Ele se sente vivo, porque ele diz:
Agora eu encontrei. Agora eu tenho razões para dizer ao povo por que se educar, por que sermos cristãos. E estranhamente, meus irmãos, nós ouvimos espíritas, ao menos assim se dizem, questionando. Ah, nós somos muito religiosistas. Realmente, num século ateu, porque o nosso é um século ateu. E é um século não só ateu, é um século pagão, porque nós temos muitos deuses, mas não temos Deus. Temos o Deus da fama, o Deus da mídia, né, o Deus do poder, do dinheiro, das tecnologias, da ciência, mas não temos Deus. Nós adoramos muitos deuses, mas perdemos Deus. E eles questionam, escrevem artigos. Chico Xavier era muito religioso, nós precisamos rever isto. Não entenderam nada. Não entenderam o que Allan Kardec entendeu em 1857. E o que foi que ele entendeu? Que nós espíritas somos os únicos neste planeta e sabemos as razões para sermos religiosos. Então, nós não somos muito religiosos. Nós ainda somos muito pouco religiosos. Porque não basta falar do Cristo. Allan Kardec percebeu que nós tínhamos que viver o Cristo. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? Ele não pergunta qual é a cura para tal doença. Ele quer saber dos enigmas da vida, que é Deus, que é a alma. Por que sofremos? Por que estamos aqui? Por que o ser humano guerreia, luta, sofre? Então, ele coloca para os espíritos as questões que há milênios agoniam a alma humana. Nós sofremos, mas não sabemos o porquê. Expliquem-nos. E os espíritos dizem, falam da reencarnação, falam da vida, falam da evolução, falam que não estamos aqui à toa, que estamos num processo de crescimento, que toda luta, todo sofrimento, todo sacrifício contam para que um dia nós possamos sair do cascalho como diamante, capaz de refletir a luz divina. Ele percebe na mensagem dos espíritos, naquelas mesas que falam aos homens, que havia ali uma poderosa mensagem. E os nossos irmãos questionam. Questionam o quê? Pergunta 625. Quem nos guia? Quem nos serve de modelo? Jesus. Jesus. Ponto. Terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Quarta parte, as penas e gozos futuros. Meus irmãos, Allan Kardec entendeu que o espiritismo, os princípios espíritas, nos dão a nós, seres humanos do século 20 e 21, as razões mais sólidas que até hoje tivemos para sermos cristãos. Então, Allan Kardec percebe qual é a sua missão. A sua missão é trazer Jesus de volta para os homens. E neste momento, quando ele compreende isso, ele compra para si uma briga terrível. Porque no dia em que ele diz que vai publicar um livro que se chama
o Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos companheiros o deixaram na Sociedade Espírita de Paris. E muitos o atacaram. Como assim Jesus? Como assim Evangelho? Como assim trazer de volta tudo isso? Mas ele diz, só o entendimento e a vivência do Cristo podem salvar o homem da dor. Porque sem Deus, sem Jesus, nós nos tornamos profundamente egoístas. E o nosso egoísmo e o nosso orgulho nos levam à impiedade. A impiedade para com os nossos irmãos. Quem eram aqueles homens que iam na igreja aos domingos e durante a semana faziam crianças trabalhar nas suas máquinas de tear, como Chico Xavier trabalhou, sendo um garoto de 10, 12 anos. Mulheres grávidas que passavam 14, 15 horas naqueles teares para ganhar nem mesmo o suficiente para comer. Se diziam cristãos. Então, no momento que surge a doutrina espírita, as vozes das revoluções materialistas também se elevam. E o ódio fala muito fácil ao coração humano. E é por isto que a doutrina espírita tem feito um caminho longo e difícil. E é por isto que é inaceitável que companheiros nossos digam: nós somos muito religiosos. Isto é um absurdo sem tamanho. Não, nós não somos religiosos. Nós viramos as costas para o Cristo há 2000 anos e continuamos até hoje virando as costas. Eventos espíritas pagos, em hotéis de luxo, conferencistas que viraram estrelas de internet e que se negam a se apresentar se não forem adulados como deuses. Nós estamos virando as costas para o Cristo. Mas Allan Kardec percebe que só a doutrina espírita pode nos dar o Cristo de volta. E em quem é que pensa o mestre de Lyon? Ele pensa no povo que sofre. Ele pensa nas mães que perderam seus filhos. Aquele homem ama a humanidade. Ele pensa nos trabalhadores. E nada o deixa mais feliz, como nós vemos na Revista Espírita, quando ele se encontra com o povo. Porque ele dera do seu tempo e do seu esforço para educar gratuitamente crianças pobres. Ele pensa no povo e ele começa um movimento de fraternidade que vai se espalhar por todo o mundo. Ajudemo-nos, meus irmãos, nós somos irmãos de caminhada. Sustentemos a luta juntos. Não é preciso violência, mas educação. Não é preciso agressão, guerras, mas orientação, esclarecimento para o espírito, liberdade para a alma. É preciso educar as pessoas, mas educá-las como? Educá-las pelo Evangelho. Então, ele escreve o livro e fica para nós como um presente da espiritualidade. O Evangelho segundo o Espiritismo é a presença viva do Cristo no século XXI. Então, não, meus irmãos, o Espiritismo nos abre para a nova era. Ele é a religião do futuro, porque é a religião dos homens que combinam razão, ciência, entendimento intelectual e filosófico com Deus, com a caridade, com amor ao próximo. As academias do mundo estão cheias de intelectuais e de gênios,
mas não há piedade, porque são estes mesmos gênios que estão fabricando armas atômicas para exterminar milhões de criaturas humanas, que fabricam armas biológicas para exterminar seres humanos. Então, não, nós não precisamos de mais gênios. Nós precisamos de Jesus. E ele percebe isto. Isto é maravilhoso em Allan Kardec. Ele percebe que a nossa humanidade precisa se educar espiritualmente. E nós lemos no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo o que é que dificulta o progresso humano. E os Espíritos nos dizem o orgulho e o egoísmo, a vaidade humana de se acreditar superior a Deus. Estamos vivendo num tempo terrível, meus irmãos, porque os homens que conduzem nações, que planejam o futuro dos povos, não querem Deus, não querem o Cristo. Então, estamos vivendo numa época que se esvaziou de valores, que se esvaziou da alma. Então, qual é neste planeta, me respondam, qual é neste planeta a única doutrina capaz de trazer ao homem moderno as razões para ser cristão? Espiritismo. Ele percebe isso. E ele se esconde na simplicidade. Allan Kardec é o construtor, é aquele a quem Jesus confiou a missão de iniciar a nova era. Só um espírito profundamente sólido, consciente, lúcido, com uma visão clara das necessidades humanas e das soluções para estas necessidades, poderia ter assumido esta missão. Então, meus irmãos, a doutrina espírita é, sim, a religião do futuro. Allan Kardec esperava que ela fosse adotada pelas religiões como uma filosofia capaz de dar base a todas as religiões. Este era o sonho dele. Está nos seus escritos na Revista Espírita. E num livro recentemente publicado na internet por Ari Lopes, Carlos Lira e outros colegas, do qual eu participei como consultor na tradução do francês para o português, nós vemos Allan Kardec dizendo, infelizmente, as religiões oficiais preferiram os seus interesses e não entenderam que o Espiritismo poderia dar aos católicos as razões para serem católicos, poderiam dar aos protestantes as razões sólidas para serem cristãos protestantes. Então, eles não perceberam e preferiram os seus interesses. E ele diz, o Espiritismo terá que se organizar. Nós, espíritas, teremos que viver entre nós e irmos cultivando esta abençoada concepção de vida. Também como uma religião, e é óbvio, né, que ela é para nós o alimento de cada dia. Como viver sem a presença dos benfeitores espirituais? Allan Kardec nos abriu a possibilidade de ouvir nossos seres queridos, nossos mestres. Chico Xavier materializa durante 75 anos mais de 500 livros, nos dizendo: aqui está o que nós precisamos. Estudem, leiam, meditem, absorvam, transformem as vossas vidas para que vocês possam deixar a condição de almas infelizes. E em cada palavra desses livros nós temos filosofia, nós temos ciência, mas em todas elas nós temos o Cristo.
Porque o que Allan Kardec sonhou foi tirar de cima do Cristo 2000 anos de escombros teológicos, discussões de especialistas feitas em latim e em grego e se afastaram da mensagem do Cristo. O que ele queria era limpar tudo aquilo e entregar Jesus de volta para o povo. O que Allan Kardec nos deu, meus irmãos, ele nos deu Jesus de volta. Nós podemos, lendo a doutrina espírita e o Evangelho segundo o Espiritismo, entender Jesus. E se nós fecharmos os olhos enquanto alguém lê em voz alta as páginas do capítulo 5, capítulo 6, homens e irmãos amados, escutai as vozes do céu. Se nós fecharmos os olhos, nós veremos a barca de Simão Pedro. E nela vem um jovem rabi, com os cabelos soprados suavemente pelo vento da tarde. E nós veremos aqueles olhos profundamente brilhantes. Olhos que contemplaram as belezas celestiais, mas que caminham entre as dores humanas. Se nós fecharmos os olhos enquanto ouvimos a leitura do Livro dos Espíritos, ou enquanto nos colocamos novamente sob aquele abacateiro em Uberaba, e o apóstolo humilde do Cristo, Chico Xavier, que lê o Evangelho segundo o Espiritismo, fechando os olhos, nós estaremos de volta na Palestina, na Galileia dos gentios. E ali contemplaremos o imenso lago, a cantoria dos pescadores, o mercado, o movimento das gentes, e nós veremos o Rabi que caminha novamente entre as pessoas, que fala ao coração do povo que sofre, que fala ao coração das mães, dos pais aflitos, que fala aos homens e mulheres. Nós, se prestarmos atenção no que Allan Kardec nos legou, nós tocaremos novamente as vestes do Cristo, como aquela mulher que se aproxima dele, que sofria há 12 anos de uma hemorragia. Allan Kardec nos permitiu tocar novamente as vestes do Cristo. Ele nos deu o Cristo de volta, e nós que sangramos no desespero de um século vazio de Deus, encontramos novamente a cura para as nossas almas. O que Allan Kardec nos dá, meus irmãos, agora é por nossa conta. Se trairmos a obra de Chico Xavier, se trairmos a obra de Allan Kardec, não reclamemos da escuridão que se abaterá sobre nós. Nós não podemos fazer isso. Nós já fizemos isso no passado. Sermos fiel a Allan Kardec, sermos fiel à obra extraordinária de Chico Xavier, sermos fiel à beleza de Leon Denis, é trazer para nós novamente a voz daquele Rabi. Allan Kardec entendeu que o coração humano sofre, e ele nos trouxe Jesus de volta. Não precisamos mais passar décadas estudando teologia, nós podemos tocar novamente as vestes do Cristo. Nós podemos ouvi-lo,
Nós podemos vê-lo. Nós podemos sentir aquela voz que ecoa nas colinas, dizendo: vinde a mim, vós que andais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, mães aflitas, pais em sofrimento, porque a vida vos castiga todos os dias. Vinde a mim, estudai a doutrina dos Espíritos, e vocês entenderão que eu nunca vos deixei, que nela ecoa a minha voz. Então, quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, façamos silêncio, meus irmãos. Ali ecoa a voz do Divino Rabi. E ele fala novamente aos nossos corações. Estamos cansados do vazio. Estamos cansados de uma sociedade egoísta e orgulhosa. Nós queremos repouso. Vinde a mim, vós que andais aflitos e sobrecarregados, e tereis repouso para vossas almas. Então, meus irmãos, olhemos para a doutrina espírita e contemplemos nela a nossa possibilidade de guardar Jesus perto de nós, de estarmos perto dele, porque dele é a luz, ilumina as nossas vidas. Dele é o caminho que nos conduz a Deus. Dele é a verdade que liberta nossas almas do erro, da miséria. Dele é a esperança que acende a luz nos nossos caminhos. Dele é a água viva e regenera nossas almas ressequidas pelo erro, pela tristeza, pelas angústias. Dele é o amor que semeia a vida nos nossos corações, que nos traz a fraternidade, o desejo de sermos úteis, de fazermos o bem, de construirmos uma vida nova. Este é o Cristo, é este o Cristo que Allan Kardec nos trouxe, neste Espiritismo abençoado, a religião da nova era. E Jesus, meus irmãos, esteja conosco através da doutrina espírita. E se nós a preservarmos, respeitarmos e estudarmos, ele estará sempre perto de nós. Muita paz. E Jesus, e este mestre iluminado da nova era, Allan Kardec, iluminem os nossos corações. Muita paz. Que Jesus nos abençoe. Excelentes reflexões, né? César, você fala com muita emoção, né? A gente observa pelos seus olhos. E vai se preparando aí, temos várias perguntas aqui, né? Para a gente fazer uma reflexão um pouco ainda mais profunda do que já foi feita, emocionou muitas pessoas, né? E antes, né, vamos fazer aquele passe virtual, passe à distância, aí a gente retorna para fazer novos comentários. Fantástica palestra, muito boa mesmo, né? Obrigado. Então tá, até daqui a pouco. Então, pessoal, antes da gente começar com o passe, né, tem uma atividade do Centro Espírita Jesus de Nazaré também está retornando presencial, né? A gente tem aos poucos estamos retornando às atividades presenciais, né? Agora retornou a turma, né, de ensino de costura e pintura, que acontece toda terça às 14 horas aqui no horário do Mato Grosso do Sul. Só que aí é necessário usar os protocolos, né, de, de segurança, né, estabelecidos aqui pela Prefeitura de Dourados, né, aqui no Mato Grosso do Sul, usando máscaras, né, e tem que estar completo a vacinação, seja a vacina de 2 doses, seja a vacina única, né.
E qual que é o objetivo desses cursos? Que eles são cursos gratuitos, né? As pessoas que fazem o curso são convidadas a ajudar a equipe, né, da Costura Maria de Nazaré, são trabalhadoras dedicadas que fazem enxovais para mães carentes, para os seus bebezinhos, além de auxiliar em várias outras atividades, né, do Centro Espírita, oferecendo, né, o material do trabalho deles, né, quando são feitas também algumas feiras para a venda desse material, que panos de prato, várias coisas muito bonitas que são feitas pela equipe, com o destino desse recurso auxiliar as obras assistenciais do centro, né? O posto de assistência espírita Meimei é um deles, né? Então a gente tem diversas atividades, né? Que a equipe da costura sempre auxilia e promove, né? Esse curso de pintura e costura. Aí passou o telefone, né? Acabei não falando, mas o número é DDD 44, né? 9911 85 780. Para maiores informações, né? Para essa dica, curso totalmente gratuito, né? De forma presencial. Então, o pessoal que está aqui na cidade de Dourados, né? E cercanias aqui no Mato Grosso do Sul. Então, bora lá, vem aí, Cris, nossa querida amiga aí, para o passe virtual. Vou me preparando aqui também, ó. Não vai esquecer sua aguinha, né? Todo Isso mundo, aí. não esqueça da sua aguinha. Coloca no chat pessoas que precisam do amparo espiritual. A equipe espiritual está em todos os lares. Essa equipe de Jesus é muito grande. Até mais. Obrigada, Frank. Então, como o Frank falou, ainda dá tempo da gente colocar os nomes, né? Para serem a vibração. E que buscamos nós, esse momento, ligação mais íntima, dedicando esses minutos a nós, já que o nosso dia, tantas vezes corrido, não temos momentos ou minutos para refletirmos. Então, que este momento sirva para buscarmos, para trazermos à nossa mente os nossos sentimentos, as nossas emoções, como estamos reagindo, como estamos lidando com as nossas dificuldades. Este é o momento de conversarmos intimamente com Deus, com Jesus, com os nossos anjos de guarda, com a espiritualidade amiga. Neste momento, Senhor, buscando o teu coração, buscando, Senhor, as tuas orientações, as tuas energias sagradas, divinas. Queremos agradecer, Mestre, por este momento que estamos vivendo, por as palavras que aqui ouvimos, por a intercessão destes amigos queridos espirituais, pelas obras, pelas palavras, pelos livros deste amigo espiritual Allan Kardec e de toda a espiritualidade que auxiliou na codificação. Que façamos nós uso, Senhor, deste Evangelho e de todos os outros livros deixados para nós, para o nosso esclarecimento, para o nosso auxílio. Que Jesus, neste momento, adentre os nossos lares
que Ele possa distribuir aos nossos familiares, aos nossos amigos, todas as bênçãos, os remédios, os auxílios necessários. Que Jesus possa abençoar as nossas águas, possa abençoar os nossos corações e que possamos, Mestre, todos juntos, pedirmos o fortalecimento, a luz do nosso planeta Terra, que todos os povos, irmãos, que todos os espíritos encarnados e desencarnados que neste momento necessitam do teu auxílio, do teu esclarecimento, que possam receber através da espiritualidade que os consola, os orienta neste momento. Pai, em especial, ilumina os corações que ainda navegam no egoísmo, no orgulho e até mesmo na maldade, mesmo na ignorância, Senhor. Que possam esses corações serem alcançados, suas dores, seus sofrimentos aliviados, para que possam prosseguir sob a tua orientação, sob os teus cuidados. Que todos nós que aqui estamos interligados nestas ondas, possamos vibrar luz, flores, sol, chuva, que nós possamos receber da nossa irmã natureza muita paz, muita energia, muita força, e que esta força permaneça conosco durante toda a semana. Que o sol aqueça os nossos corações todos os dias. E que Jesus, que Deus, nosso Pai, permaneça conosco todos os momentos. Obrigada a todos, que Jesus nos abençoe, que assim seja. Muito obrigado, Cris, né? Tomei minha aguinha aqui fluidificada. Eu que agradeço. Um grande abraço, até mais. Então, César, retornamos aí para os nossos comentários finais, né? Vamos aprofundar um pouquinho. Primeiramente, eu vou pedir para o Ian colocar aí para nós a primeira pergunta que surgiu no chat. César, o período da nova era que Kardec nos traz, né, ele deve estar falando no livro Gênesis, né, virá com a regeneração social na Terra, composta por quem deseja apenas o bem a todos, baseando-se na caridade, na humildade e no amor ao próximo. Ele fez uma pergunta, mas me parecem umas afirmações misturadas aqui. E aí, Sim, César, o que podemos comentar sobre isso? O Daniel, ele tem razão, né? Mas esse período da nova era, né, com essa regeneração social, a regeneração social, Daniel, muito interessante você trazer isso, é uma dos sonhos de Allan Kardec, né? Ele sonhava com isso, ele sonhava com os efeitos que o entendimento do espiritismo teria na sociedade, nas relações familiares, nas relações de trabalho,
né, nas relações de governos. Então, esse era um sonho dele, né, porque ele sabia do poder da mensagem espírita. Mas é lógico que essa regeneração não virá se nós não nos regenerarmos. Então, aí nós temos que tomar cuidado, né, Frank, que as pessoas estão pensando que a regeneração vai cair do céu. E a regeneração, ela vai vir como produto do nosso trabalho. O mundo não vai mudar se nós não mudarmos. Porque quem faz o planeta não é o planeta em si, né? É a população dele, é a média da população. Então, sim, Daniel, você tem razão. Quando nós formos maioria, né, ou ao menos uma boa parte da população tiver as concepções de amor, de justiça, de respeito ao próximo, né, que são as concepções cristãs, mesmo que nós não nos digamos cristãos, mas se nós adotamos esses valores, lógico que nós caminhamos para o mundo de regeneração. Mas eu faria aí só um ponto final. É extremamente importante que nós não acreditemos que isso vai se fazer sozinho, né? Cada centro espírita é um núcleo dessa nova era. Cada centro espírita, cada canal espírita, cada página espírita na internet é uma voz dessa nova era. Então, nós espíritas temos que usar o conhecimento espírita para moldar a nossa vida, para transformar a nossa vida. E quando uma pessoa num lar, numa comunidade, muda genuinamente, ela contamina, digamos assim, todos aqueles que estão em volta. Porque um ser humano renovado, autenticamente renovado, ele se transforma num polo de transformação para os outros. Basta ver pessoas como Chico Xavier, né? Praticamente viveu uma vida das mais simples, mas o Brasil hoje está coalhado, né, de obras assistenciais, de casas espíritas, de estudos, porque esse homem existiu. E quem era ele? Um matuto simples, fez até o 4º ano de escola, mas ele era genuinamente cristão. Então, a questão que se coloca para nós é se nós realmente queremos fazer parte desta nova era que Allan Kardec instaurou, iniciou, e se nós realmente queremos viver neste mundo, né, que será herdado, como disse nosso Senhor, pelos brandos, pelos humildes e pelos mansos, nós precisamos transformar o nosso coração, senão nós não faremos parte disso. E também, né, as pessoas também elas acreditam em datas, né, em pontos precisos, né, e que não é bem assim, né? As pessoas querem algo assim que como se fosse a vislumbração do futuro, né? Algo Assim, mágico, agora, né? não é bem assim, né? A gente tem que ter, Eu ter esse entendimento, né? concordo, eu concordo plenamente com você, Franco. As datas são aproximadas, né? Temos aí amigos, né? Amigos queridos na internet que explicam, né? Que o Chico falou dos 50 anos. Lógico, tudo isso é aproximado, né? Para a espiritualidade, 50 anos, mais ou menos 10, não fazem a menor diferença, né? Quando nós consideramos o extenso da história, né? Que são milênios. Então, não há datas. A data E a gente pode, ela começa na nossa transformação, né? Nós não teremos um planeta não, e a regenerado gente se pode não dizer até que tivermos. Pode falar. só cortando um pouco o senhor, né? Não, não, Mas imagina. podemos exemplificar como uma escola, né? Por quê? Como que você sabe que o aluno passou de ano, né? Aí tem as provas. Não conseguiu aquele rendimento necessário? Eu sei porque eu sou professor também, né? Então retorna e refaz, né? A mesma coisa, acredito, o ponto de regeneração, né? Assim, na visão dos espíritos superiores, é para ser tal tempo, mas vai depender do resultado das nossas provinhas, né? E isso vai, né? Falando já coletivamente, né? Coletivamente é muito mais complicado, né? Mais tempo, né? Exato. Perfeito, o teu Então, exemplo é perfeito. aí pode continuar, se quiser, a gente...
Não, o que eu estava dizendo Então é que é vamos isso, puxar aí, tem uma... nós temos que nos implicar, né, no trabalho de transformação, não vai vir dos outros. Então, se nós não usarmos todo esse conhecimento que nós temos, abençoado, porque nós conhecemos a imortalidade, mas diferente das outras religiões, nós conhecemos com provas, nós conhecemos com a mediunidade, nós conhecemos com mais de 200 livros de Chico Xavier, de familiares se comunicando com os seus entes queridos, dando detalhes, dando nomes, dando referências. Então, para nós espíritas, sermos cristãos é inevitável, né? Porque a doutrina nos dá todos os elementos. Agora, não vai vir um mundo novo se nós não mudarmos. Não há, né? Nós temos que, começa hoje, começa agora, a transformação de cada um de nós, e é muito bonito como Allan Kardec viu isso. Ele percebeu que era homem por homem, pessoa por pessoa, comunidade por comunidade, para que nós possamos construir um mundo novo. Mas onde tiver um centro espírita, onde tiver um espírita, aí nós temos um polo de renovação, potencialmente. Né? E isso é muito importante. Nós não podemos dormir, não podemos não estudar a doutrina, né? Não podemos não conhecer a doutrina espírita. Nós temos que trabalhar, temos que ler, temos que estudar. Né? Cada dia uma página, cada dia um estudo, cada dia uma reflexão. Porque o que nós temos na mão, meus amigos, é um tesouro. Agora, não pense que isso é porque nós merecemos, hein? Isso é caridade de Deus para conosco. Né? Então, tomemos muito até cuidado, que falaram... amanhã nós podemos nascer num país e nunca se ouviu falar de espiritismo. E tudo aquilo que nós pensamos merecer e que já ganhamos, pode ser tirado de nós. Exatamente, existem vários países nessa situação. E então vamos passar agora, né, para a segunda pergunta feita aqui por um trabalhador, uma trabalhadora de nosso centro, né? Ian vai colocar aqui. Podemos dizer que Kardec era o homem de bem, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E que inclusive ele coloca lá que não são todas as características do homem de bem, quer dizer, ele dá a entender que aquilo tudo que para nós, meros mortais, né, é muito difícil de fazer, ainda não é tudo, é só o começo. E aí, que podemos falar sobre isso? Ele não é só o homem de bem, né? Allan Kardec é o homem do futuro. E o que eu acho extraordinário em Allan Kardec, né? Nós vemos aquelas fotos da época, ele muito sisudo, né? Mas lendo hoje os escritos que estão aparecendo, né? Tem muita gente trabalhando na história, né, do espiritismo agora, tem grupos interessantes, estão levantando os documentos todos, né? Uma parte já está disponível na internet, né, na Universidade Federal de Minas Gerais. Eles estão descobrindo um homem que era a doçura em pessoa, mas era a firmeza, era a caridade em pessoa, mas era um homem que era capaz de assumir posições, né? Imagina numa França ateísta, materialista, racionalista, você ter a coragem de falar de reencarnação de Jesus, de comunicação dos espíritos, e explicar isso com lógica, com bom senso. Então ele foi um gênio, mas ele se escondeu na simplicidade de quem diz: eu passo a mensagem, eu estruturo ela, eu deixo ela prontinha para vocês, e ele deu um passo atrás, porque a mensagem é dele, né? Eu estruturo ela para vocês. Então, Allan Kardec se escondeu atrás das vestes do simples professor. É o homem do futuro, é o homem do Cristo. Né? Sobre os ombros deste professor estava um peso terrível. Se ele tivesse falhado, meus irmãos, nós não estaríamos aqui. Se ele tivesse falhado, nós não teríamos tido Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Caibar Schutel, Anália Franco, né? Chico Xavier. Então,
ele, sobre os seus ombros, repousava um peso terrível, né? De enfrentar os leões, né? De uma nova era, como os cristãos enfrentaram os leões naquela época. Então, ele é, sim, um homem de bem na sua totalidade. Era um homem que amava, era um homem que cuidava das pessoas, era um homem que pensou na educação do povo. E era um homem que olhava, sobretudo, para como o Espiritismo iria trazer alívio, trazer um bálsamo da paz para o coração humano. Porque não há nada mais terrível que sofrer e não entender o porquê. Perder um filho e não ter respostas. Nascer numa condição de sofrimento e não saber como explicar isso. Então, Allan Kardec, nascer com privilégios e perceber que isso é uma responsabilidade, nascer com inteligência e entender que isto é compromisso espiritual. Então, Allan Kardec nos posiciona a todos diante da realidade da vida, diante de nós mesmos, diante do nosso compromisso com a evolução espiritual. Então, meus irmãos, tenhamos um grande carinho e um grande respeito por esse mestre, que é a ele que nós devemos a luz abençoada que ilumina os nossos caminhos. E sim, eu acredito também com relação ao Francisco Cândido Xavier, o seu núcleo porque a sua missão é grandíssima, né? Mas o seu núcleo está centrado principalmente nas cartas às mãezinhas, que é o alento que ele trouxe a essas famílias enlutadas, né, que a gente não consegue nem numerar pela quantidade que existe, né? Inumerável praticamente, né? Que não tem como a gente juntar tudo, né, e contar, né? E tem uma pergunta aqui que eu que fiz, né? Eu tô aqui, vamos lá, né? Vamos lá com a pergunta do Frank, né? Que eu elaborei aqui durante a sua fala, né? Muito interessante, por sinal. A primeira que eu gostaria de fazer, né? Se as outras não derem tempo, não tem problema, né? A gente pode ficar nessa, porque só nessa aqui já dá muita coisa para falar. Ó, porque a gente falou sobre Kardec, né? Allan Kardec, que era o seu pseudônimo, né? Do mestre Hipólito Léon Denisard Rivail. Ele é um professor que já deu as suas caras, como você disse, jovem. Ele também, aliás, fez um projeto de educação para toda a França, né, que foi aprovado, né, que inclusive questiona alguns métodos didáticos utilizados ainda no Brasil de aula expositiva, né, e tal. Ele questiona isso nesses documentos e foi aceito pelo governo francês daquela época. Também extremamente científico, né, como você mesmo disse, né? Mas então como explicar que esse homem, né, à frente do seu tempo, esse homem do futuro e também, né, tão científico, tão centrado na razão, vai se tornar a base de uma religião, né, que para nós espírita é filosofia, ciência e religião, né? Mas naquela época viram somente como uma religião. Não na ideia de buscar uma resposta para isso simplesmente, mas para a gente colocar, né, um esclarecimento. O que você acha, César? Olha, eu acho que Jesus escolheu, né, aquele que teria condições de carregar, né, essa responsabilidade. E Humberto de Campos fala num texto belíssimo, né, desse encontro no plano espiritual, em que se estabelecia a vinda, né, do Consolador. E nós temos ali uma alma que vem há séculos trabalhando, né, pela regeneração do cristianismo, pelo reencontro da humanidade com Jesus. E são almas muito lúcidas, porque eles veem o que é primordial, eles veem o que é essencial, eles não perdem tempo com coisas secundárias. Então, quando Allan Kardec ataca a questão da espiritualidade do homem e nos dá os elementos
para restabelecermos essa espiritualidade, ele está atacando a questão central. Então ele vai se transformar, o espiritismo, ele é a única doutrina hoje espiritualista capaz de dialogar com a ciência, porque Allan Kardec disse, a religião espírita nunca será ultrapassada porque ela vai caminhar com a ciência. Só que ele deixa bem claro na Revista Espírita, né? Não é com a afirmação de um cientista ou de um grupelho, né, qualquer, um grupinho aqui e ali, que vai dar uma opinião e que nós devemos tomar essa opinião como autoridade, né? Quem conhece o método científico sabe que leva tempo, né, para que uma coisa passe da hipótese aos livros didáticos. Então, Allan Kardec diz, nós seguiremos a ciência. Mas é muito interessante, porque até agora é a ciência que está seguindo o espiritismo. Nós temos nas universidades do mundo pesquisas sobre a imortalidade da alma, sobre a mediunidade, sobre a prece, sobre a reencarnação, e elas são todas pesquisas que estão ainda longe de chegar ao arcabouço teórico que Allan Kardec já nos deixou. Ele viu tudo isso, percebeu a importância de tudo isso, estruturou tudo isso, mas os cientistas estão seguindo o método científico. Né? Você estuda uma coisinha por vez, separado, desligado do resto, como se tivesse tudo em caixinha separada. Ele viu tudo. Ele conectou tudo. Ele criou, né, um construto, né, conceitual capaz de dar uma unidade a tudo isso, a qual a ciência do nosso tempo não chegou. Então, Allan Kardec é, sim, um homem do futuro. E ele viu, na época dele, coisas que gênios que viviam naquela época não foram capazes de ver. Então, ele guardou uma profunda simplicidade, uma profunda humildade, e ele serviu ao Cristo. É por isso que ele é a base desta nova era. Allan Kardec é a base da nova era. Porque ele serve ao seu mestre. E ele o serve fielmente. E ele percebe a grandeza do que ele tem nas mãos. O conhecimento espírita ressuscita Jesus para o homem do século científico. Para o homem que não aceita mais imposições, para o homem que raciocina, para o homem que pensa, mas para o homem que tem uma alma vazia, sofrida, vazia de Deus, vazia de sentido. Do que nos adiantam? Você veio do meio universitário, né? Você conhece esse meio, do que nos adiantam as 300.000 revistas que são publicadas com termos técnicos e cheios de conhecimento, se nós continuamos sem respostas para o sofrimento humano, para a dor, para a tristeza das mães, para as angústias humanas? Lógico que nós não estamos desvalorizando o conhecimento, ele é precioso. Allan Kardec era mais que ninguém um apaixonado pelo conhecimento científico, mas ele amava o Cristo, e ele percebeu que o Cristo era essencial para o homem do futuro. Ou nós vamos nos destruir. Se nós não reencontrarmos o Cristo no nosso caminho, nós vamos nos destruir. Que ao contrário dos nossos irmãos que acreditam que nós já passamos do perigo, eu não acredito nisso. Nós vemos lá as tensões na Ásia, os navios chineses e americanos que se encontram lá, nós temos aí tensões pelo mundo todo. Os talibãs que acabaram de tomar o poder num país, não, as coisas não estão resolvidas. Ou nós trazemos o Cristo e levamos muito a sério o conhecimento da doutrina espírita e comunicamos esse conhecimento o máximo possível nas nossas redes sociais, partilhamos as palestras, vamos partilhar os eventos, os livros, as mensagens, que a humanidade precisa saber disso. E, infelizmente, por razões históricas, o espiritismo, com as guerras na Europa e tudo mais, nós poderíamos discutir isso em outro momento, perdeu muito, em divulgação. E agora, nós estamos retomando, aos poucos. Exatamente. E, além do mais, não só os já falados, mas Chico, André Luiz,
Joana de Ângeles, estão sendo estudados por universidades dos Estados Unidos, na Inglaterra e tantos outros estudos muito importantes, né? E eu gostaria de fazer as outras perguntas, mas nossos parceiros falaram assim, Frank, não fica muito tempo não, senão vai nos atrapalhar, porque a conversa está ótima e é muito boa, né? E esses esclarecimentos fantásticos, temos vários comentários positivos aqui no chat, mas temos que encerrar, né? Mas para Respeitar isso, o né, tempo. gostaria de deixar nosso grande agradecimento, nossa grande gratidão pelo Centro Espírita Jesus de Nazaré, por ter aceitado o convite, por estar conosco aqui, por ter tido essa conversa tão ótima, excelente para nossas vidas Obrigado. esta noite, né? Deixo o nosso grande abraço, aí coloco para você as suas considerações finais, as questões de serviço que gostaria de falar do Centro Espírita, né? Aí você vê e faça a prece final para nós nessa noite iluminada para todos nós. Muito obrigado, Frank, muito obrigado a estes amigos queridos, ao Munir, né, ao Frank, a todos, o Alexandre, todos os amigos, né, que estiveram conosco, e que bom ter um centro que se chama Jesus de Nazaré, né? Então, que nós guardemos a lembrança desse mestre, que nós guardemos a certeza de que a doutrina espírita é o cristianismo que renasce para os nossos corações cansados, muitas vezes entristecidos, muitas vezes vazios, né? Então, ele disse que era a água viva que desceu do céu, o pão da vida que alimenta as nossas almas. E a doutrina espírita nos traz ele de novo, né? Novamente, nós temos acesso ao Cristo. Eu deixaria uma última reflexão, e não vem da minha pessoa, vem do exemplo e das palavras de Chico Xavier. Não aceitemos nunca a perda da simplicidade. O dia que os sofredores não puderem mais entrar num centro espírita, o dia que os pobres e os sofredores, os obsedados, não puderem mais ter acesso ao centro espírita, neste dia nós perdemos o Cristo. Porque ele andava entre os sofredores. Ele estendia as mãos sobre os aflitos. Então, as nossas casas, os nossos eventos, os nossos cultos, devem trazer de volta o Cristo para o povo, para os sofredores, para aqueles que estão andando às cegas neste mundo e precisam de luz. Então, meus irmãos, nenhum compromisso que nos afaste da simplicidade do Evangelho e da mensagem do Cristo. Não deixemos inserções indevidas entrarem na casa espírita, complicações desnecessárias. Guardemos a simplicidade do Evangelho, a simplicidade de falar ao coração das pessoas. Nós não precisamos de nada sofisticado. A mensagem em si mesma tem poder para chegar aos corações. Não é preciso grandes espetáculos, né? Ou a mensagem que nós temos é verdadeira e profunda, ou então não vale a pena ficar. Então, meus irmãos, nós vamos fazer a nossa prece agradecendo por estes momentos abençoados. Senhor Jesus, nós silenciamos, Senhor, e no silêncio dos nossos corações ecoa uma voz distante. Nós ouvimos o barulho das águas, o vento brando, e ele nos traz a tua palavra. Ao ouvir-te, Senhor, nossos corações sentem uma alegria nunca antes sentida. Lembramos
e somos filhos de Deus, que não estamos deserdados neste mundo, que nosso corpo, este tempo, esta época, são apenas uma escola, porque por muitas outras já passamos. E o nosso coração, Senhor, se alegra ao ouvir tua voz. Nós, como a pequenina ovelha que ouve o pastor, nos sentimos seguros, nos sentimos reconfortados, sabemos que podemos entregar nas tuas mãos as nossas vidas. Que alegria, Senhor, te conhecermos. Que bênção termos a doutrina espírita. E nós te agradecemos por nos ter enviado este generoso professor Allan Kardec. Querido mestre, nós agradecemos a Jesus a tua presença neste mundo. E nós beijamos as tuas mãos respeitosamente. Fique conosco, nos ampare, nos ajude na caminhada, que nossos corações possam celebrar com júbilo, conhecermos, Senhor, o teu olhar, a tua compaixão, a tua presença nas nossas vidas. Fique conosco, Mestre, nos abençoe, nos proteja, ilumine nossos caminhos, ilumine nossos lares, abençoe aos nossos irmãos que atravessam dor e sofrimento. Que a nossa prece caia como luz nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, sobre os nossos irmãos que caminham perdidos pelas ruas, que se perderam de Deus e de si mesmos. Que a tua luz, Senhor, seja a bênção das nossas vidas, hoje e para todo sempre. Que assim seja sempre. Na Livraria IDEAC, você encontra obras de diversos autores e os adquire com frete grátis. Compre com comodidade os melhores livros para você. Acesse agora mesmo e boa leitura.